Agora, vamos, ainda no período da ditadura, vamos olhar com mais atenção qual, qual foi, né, como que foi o movimento de resistência contra a ditadura naquela época. Tá? Como assim, pessoal, movimento de resistência? O pessoal que era opositor ao governo, né, o pessoal que não concordava com o governo, então o que, que eles faziam para resistir ao governo, né, para lutarem por um governo mais democrático, um governo melhor, tá? O golpe militar de 64, por não ter encontrado quase nenhuma resistência, deixou perplexos setores organizados à esquerda e movimentos sociais que apoiavam o governo Goulart. Né? Quando aconteceu o golpe de 64, ele foi em abril de 1964. Tá? João Goulart, que era o então vice-presidente do Jânio Quadros, que era o presidente da época, ele se demitiu do cargo e aí então assumiu o Goulart. Tá? E aí, quando o Goulart sume, um ano depois, né, ele vai fazer uma viagem à China e na hora que ele volta, os militares já tomam o poder e expulsam o Goulart da presidência. O Goulart ele era um presidente que era muito apoiado por amplas partes, por amplos setores da organização civil, né, pelo movimento estudantil, pelos professores, né, por partes dos jornalistas, né, movimentos sociais, né. Então o Goulart ele tinha ali um apoio popular, né? Claramente que partes da população também não apoiavam ele, né? Partes que defendiam mais a ala militar, partes mais conservadoras, né? Parte mais ali da classe média, dos mais ricos, não apoiavam tanto ele, né? E aí o texto fala que não houve quase nenhuma resistência quando houve o golpe, porque realmente não houve, né? Simplesmente ele sai do país para fazer uma viagem à China, né? E aí quando ele volta, simplesmente a implantação do governo e não há nenhuma guerra, não há nenhuma forma de resistência que fez com que defendesse Goulart a presidência, né? O cargo dele, ok? E a impressão era de que as esquerdas que prometiam a revolução se rendiam sem conseguir entender a situação. Mas será que efetivamente não houve resistência? Quem resistiu e como? Né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, que parte da esquerda que acreditava numa tomada de revolução na sociedade, né, revolucionar, ou seja, derrubar o governo, né, a população, parte da população derrubar o governo e estabelecer um governo que represente os interesses da população. Tá? É, essa situação que aconteceu com o Goulart deixou parte da esquerda perplexa, porque eles não sabiam o que fazer, né? Uma vez que Goulart, de um dia para o outro, parou de ser presidente, e aí você tem a implantação de um outro regime, de um outro governo, entendeu? Com outro pessoal que está no poder, tá? E aí o texto nos pergunta, mas será que realmente não houve nenhum tipo de resistência? Quem, resi quem resistiu e como resistiu, né? Embora tenha ali não houve nenhum tipo de resistência na hora da posse, né? Na hora da posse dos militares, na hora do golpe militar, né? Ao longo do período da ditadura militar você teve vários movimentos de resistência, né? E aqui é o que o texto vai mostrar. Durante este período, diversos grupos sofreram com o regime autoritário, em que o país estava sendo mito da democracia racial, nacionalismo político, que, como vimos antes, tornava cúmplices do racismo estrutural brasileiro o Estado e a sociedade civil. Tá? A militância negra formou-se na rede de organizações e movimentos sociais contestadores da ordem militar. Dessa efervescência política surgiu o movimento unificado contra a discriminação racial, originariamente composto por negros e outras minorias políticas, como judeus, gays e mulheres, apresentado na esfera pública como entidade guarda-chuva das lutas contra o racismo. A ideia que o governo passava naquela época era a ideia do mito da democracia racial, ou seja, que não existe que o negro não sofre na sociedade e que o branco e o negro são equivalentes, são pessoas iguais na sociedade, né? Nenhum nem outro sofre mazelas, os dois estão muito bem convivendo um com o outro, né? Então esse era o mito da democracia racial que o texto se refere, né? A ideia de que a sociedade brasileira não tem um racismo, a sociedade brasileira vive harmoniosamente bem, né? Vive bem, sem nenhum tipo de conflito entre negros e brancos, né? E assim a gente vai prosseguindo, né? Então essa era a ideia
que o governo tentava passar naquela época, né? Só que é uma ideia errada, uma vez que o negro, obviamente, sofre com o racismo e aí e com todas as mazelas, né, decorrente ao histórico da escravidão, o negro então ele passa a se reunir, né, em organizações, né, chamada também a chamada aí pelo termo de militância negra, e aí passa então a contestar a ordem militar, tá? E aí forma-se ali um movimento chamado Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, né? Que era, no primeiro momento, composto por negros, mas depois foi composto por outras minorias, né? Como os judeus, os gays, as mulheres, né? E aí, essa organização ela foi ali como uma representação dos interesses dessas minorias, né? E também foi uma manifestação da população que contestava a ordem militar vigente naquela época. Assim, o movimento negro esteve presente no conjunto das lutas contra a ditadura militar e em favor da democratização. Lembrando que a ditadura militar, quando falamos de ditadura, estamos falando de um governo, né, em que o poder de voto da população não existe. Né? O presidente é trocado de presidente ali é, por vontade dos próprios políticos, né? Mas não existe nenhum tipo de eleição direta, não existe eleição democrática no regime militar. Né? Os políticos são trocados a favor deles mesmos. Né? E a sociedade, a população fica alheia a tudo isso. Né? Então, por isso que existia a contestação do regime militar e exigia então a volta da democratização, ou seja, da eleição direta, eleição presidencial direta, né, que a gente pudesse votar e participar do jogo político, a população. Por suas pautas de denúncia das injustiças raciais, foi vigiado sistematicamente por agentes do Estado. Né, lembrando que a ditadura militar tinha mecanismos estatais repressores, que do dia para a noite você pegava uma pessoa e sumia com ela e ela desaparecia. Tá? O DOI-CODE é o nome desse mecanismo, né, estatal repressor. Né? Se não me engano, o CODE é responsável por identificar os indivíduos, enquanto que o DOI é responsável por capturar esses indivíduos e sumir com eles. Né? Então, o governo, né, além de ele ser autoritário, além de ele não ser democrático, ele também era autoritário, no sentido que ele calava, né, parte da população que contestava ele próprio. Né? Hoje a gente pode contestar o governo Bolsonaro ou qualquer outro governo anteriormente, ou governo que vier, né, qualquer for o governo, a gente pode contestar, criticar, né, publicamente, ok? E a gente não vai sofrer nenhum tipo de penalidade vinda do governo. Naquela época era totalmente diferente. Se você contestasse o governo publicamente naquela época, se você não concordasse com nenhum tipo de atitude que o governo estava fazendo naquela época, você tinha uma grande chance de ser preso, você tinha uma grande chance de ser sumido e possivelmente morto, como aconteceu, por exemplo, com o jornalista Vladimir Herzog, que publicou um artigo criticando o governo. No dia seguinte ele foi capturado e foi morto. E 2 semanas depois aparece no jornal que ele se suicidou, né, na cela, na sua prisão, mas na verdade ele foi morto pelos militares, ok? Então foi um período que foi um período autoritário e não democrático, né? E por isso então desses movimentos negros, do movimento estudantil também de outros movimentos sociais que contestavam, né, resistiam a essa opressão que o governo exercia sobre a sociedade. Então, por suas pautas de denúncia das injustiças raciais, foi vigiado sistematicamente por agentes do Estado, né, aquele movimento negro. Isso não impediu, no entanto, que o movimento se nacionalizasse, ou seja, se expandisse por todo o território nacional e ganhasse várias formas de atuação política, das expressões culturais e religiosas às entidades exclusivamente políticas. Ou seja, ele não ficou preso somente no seu próprio movimento em si, né? Ele foi se manifestando de diferentes formas na política, né? Com reuniões políticas, contestando o governo. Ele foi se manifestando nas formas culturais, né? Foi se manifestando nas formas artísticas, criando peças de teatro contestando o governo, né? E muitas outras formas que ele ia se manifestando, passando por diversas experiências de politização da cultura por meio das manifestações das culturas populares. Aos poucos, o movimento atingiu a grande parcela da população,
fato que tornou o Brasil o país de maior presença negra fora da África. Os brasileiros passaram a não ter mais vergonha de sua cor, graças aos movimentos de valorização das origens étnicos raciais e das constantes lutas pela igualdade entre negros e brancos. Com base na leitura do texto, responda as questões. Explica o trecho a seguir. A ditadura militar promoveu ativamente o silenciamento do debate político sobre a temática. As representações dominantes ora objetificavam as posições subalternas, ora naturalizavam os corpos negros, associando-se ao crime, ao futebol ou ao carnaval. Então, a pergunta está pedindo para você explicar, né, essa frase. Né? O que essa frase está querendo dizer para a gente? Está querendo dizer que a ditadura, né, ela vai silenciar, né, o debate político sobre a temática, sobre a inserção do negro na sociedade, no debate sobre o racismo na sociedade, ela vai silenciar a ditadura militar, né, no sentido opressivo, autoritário, como eu disse, né, só que ao mesmo tempo ela também vai utilizar o negro, né, para tentar enquadrar naquela ideia da democracia racial, né. Um exemplo é na década de 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né, o primeiro negro que foi utilizado, né, representando aí, ligando ele ao ganho do Brasil na Copa do Mundo, foi o Pelé. Né? O Pelé foi utilizado pela mídia, né, para mostrar, ó, a gente ganhou a Copa do Mundo, né, graças ao grande jogador do mundo, o Pelé, que também é um negro, tá? E aí a sensação que dava, né, quando o governo ligou a imagem pública do Pelé ao ganho da Copa do Mundo, né, e também ao milagre econômico que estava acontecendo naquela época, porque naquela época a crise econômica não estava tanto, o Brasil estava uma boa estabilidade econômica, né, tentando ligar então o negro a alguma coisa benéfica, né, passando a sensação de que não há contrariedades, que não há, que o negro não sofre mazelas, né, na sociedade brasileira, que o negro ele tem uma relação harmoniosa com os brancos. Olha, tá vendo, gente? A gente tem um negro que ganhou a Copa do Mundo, tá? Então, quando a frase ela nos diz as representações dominantes ora objetificavam as posições subalternas, ora naturalizavam os corpos negros, associando-os ao crime, ao futebol, ao carnaval, é nesse sentido, né? Ao futebol, no sentido do Pelé, que eu dei, ao crime, né, no sentido de que a ideia de que o negro ele tem tendência maior a cometer crimes do que o branco, né? Então, quando a pergunta pede, explica o trecho seguinte nesse sentido, né? Ora, a ditadura ela silenciava, né, o debate político sobre o racismo no Brasil, né, através dos mecanismos supressores, e ao mesmo tempo ela também tentava naturalizar os negros na sociedade, né, os colocando numa ideia de que negro e branco vivem numa relação pacífica, numa relação harmoniosa. E ela fazia isso através então do futebol, através do carnaval, né, e também através do crime. Ok? Então, é nesse sentido, né, que a pergunta, que a frase nos indica. Segundo, o discurso oficial dos militares era o da democracia racial. Afinal, essa democracia existia? Então, como eu tinha falado anteriormente, a democracia racial é a ideia de que negro e branco vivem de maneira harmoniosa, de maneira pacífica, né? Que não existe racismo, que se você pega um branco e um negro, os dois têm a mesma. Que a polícia, na hora que for abordar um branco, o negro vai abordar de maneira igual, não vai abordar de maneira diferente, né? Que o negro não sofre racismo, nem com piadas sobre sua pele, nem nada do tipo. Então a democracia racial ela nega toda essa, essa evidência, né? Nega todos esses casos que acontecem no nosso país e intitula, né, em cima desses casos, ela coloca a ideia de que existe aí uma relação harmoniosa, uma relação pacífica entre os negros e os brancos, né? E aí a pergunta nos diz, afinal, essa democracia racial ela existia? Na verdade não, né, pessoal? Por que ela não existia? Porque a gente vê até hoje, né, depois de quase 150 anos que a escravidão ela foi abolida, mas depois
né, mais do que 50, 150 anos que a escravidão foi abolida, a gente ainda tem casos de racismo no Brasil, como por exemplo aquele caso daquele motoboy naquele condomínio que foi vítima de racismo com o cara que pediu a entrega e o motoboy demorou e o cara então começou a falar um monte de porcaria pro rapaz, inclusive dizendo que ele tinha inveja da cor da sua pele. Sofreu um caso ali de racismo. Então o racismo está muito presente na sociedade. Obviamente a democracia racial ela não existiu e nunca existiu, de fato, ok? Então, no, na pergunta 3. No período acima estudado, o Brasil vivenciava qual tipo de governo? Uma ditadura, né? O próprio nome já diz. Né? Uma ditadura. Né? Panorama da resistência ao golpe militar, vivia uma ditadura, né? E qual que é a diferença? Né? A ditadura é um governo autoritário. Um governo em que não, não permite a participação popular nas decisões do governo. Democracia é totalmente contrário. A democracia ela já permite a participação popular no campo da política. A monarquia é um governo onde você tem um rei, né? Onde você tem o rei, você tem a aristocracia, você tem os nobres, o rei que comanda a sociedade, tá? Então essa é a monarquia. Já o parlamentarismo, ele é um tipo de governo que é uma mescla da monarquia com a república, né? Enquanto que na monarquia o rei ele tem o poder absoluto na sociedade, o rei que manda, no parlamentarismo não. O rei divide o seu poder com o parlamento. E o parlamento o que é? É uma junção, um conjunto de políticos, né, que vão tomar decisões de conjunto, né, junto com o primeiro-ministro. E no outro lado você tem o rei, né, o monarca, que também vai dividir a parcela do seu poder com o parlamento, ok?